Olá, vamos começar então a nossa segunda aula dos platinutes. O conteúdo previsto para essa aula foi sustentação desse grupo, alimentação, circulação, trocas gasosas e excreção. Então, nós teremos mais uma aula de platinutes, porque ainda fica faltando falar desse grupo, sobre sistema nervoso, sobre reprodução, sobre as relações ecológicas e filogenia. Então, vamos começar a brincadeira aqui. Vamos iniciar pela sustentação, locomoção e fixação. Em geral, o movimento, a sustentação dos vermes achatados, dos platiomintes, ocorre por causa da estrutura do mesênquima, que é a região, a parte do corpo. Lembra que eles são triploblásticos, então a gente tem um tecido intermediário, que tem uma parte muscular, que permite um controle de água, que permite, então, o funcionamento desse corpo. Tem uma elasticidade, tem estrias, então, se ele tem capacidade de retração, de distensão, então facilita o movimento do corpo. Como a gente tem organismos de vida livre, a gente tem parasitas, ectoparasita, que é monogênia, e endoparasita, que é tremátoda e cêstoda, a gente vai ver um pouquinho deles separado. Então, por exemplo, a classe turbelária, eu coloquei aqui o exemplo a fotinha da planária, porque para vocês lembrarem sempre, na hora que olhar para a planária, que turbelária são os representantes dos vermes achatados de vida livre. E aí, lógico, né, tem que pôr a beleza aqui dos marinhos também, que são fantásticos. Então, são vermes achatados, a gente viu que tem uma estrutura do corpo preparada para isso, mas são vermes achatados, achatado dorso ventralmente. Aqui para platiomintes, mas, por exemplo, para peixe também, quando a gente vê ou tem na zoologia animais que têm o corpinho achatado, é porque a parte ventral deles tá mais, eles são a maioria de fundo, e essa parte tem contato com o sedimento dos corpos aquáticos, né, no local que eles vivem. Então, essa movimentação, no caso dos turbelários, eles têm cílios nessa região ventral. Lembra, eles não são muito grandes, hein? A gente tem planários de 2 milímetros, 20 centímetros até grande, mas 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, são corpinhos pequenos, e essa superfície ventral é toda cheia de cílio. Mas para isso, para que haja, não pode ser ressecado, e está em contato com a água hora mais salina, a hora menos salina, então pode desidratar. Então, para isso, tem um muco para atuação dos cílios. Então, entra em contato com essa superfície do fundo, um monte de cílios movimentando, então faz com que eles consigam deslizar, ter movimento, que é uma das características evolutivas desse grupo. Porque antes a gente viu os quinidários, tinha uma forma móvel, mas tem forma fixa também. Aqui, a maioria, lógico que os de vida livre, eles têm capacidade de movimentação. Parasita também tem, mas é pouquinho, porque eles têm os ganchos, tem as ventosas, então pode deslizar o gancho, a ventosa no corpo do hospedeiro, mas não é o mesmo movimento que os de vida livre. Então, como eu falei também anteriormente, então nessa superfície, como tem trabalhos de músculo, que tem no mesênquima, tem sulcos, tanto tem o corpinho, tanto transversal, quanto às vezes longitudinal, porque faz a contração e relaxamento, e aí impulsiona o corpo para frente. Sulcos, estrias são mais delicadas, sulcos são mais profundos. E a ação desse músculo faz com que eles possam virar. Então, alguns vídeos que tem na aula anterior, dá para ver o movimento ondulatório do corpo, mas eles conseguem torcer, eles conseguem virar, porque tem nesse mesênquima, nesse tecido intermediário, que tem epiderme, é o mesênquima endoderme, eles têm estruturas, então, que permitem com que eles façam isso. E ainda tem glândulas adesivas, estruturas, não exatamente mucosa fica para
para parasita, mas como fossem glândulas de muco mesmo, que libera secreção, então vamos suportar em cima de uma rocha, uma parte de algo do sedimento que quer se fixar. Consegue ter aderência também, ou impulso, porque apoia, aí tem a contração dos músculos e leva para frente, apoia, contração do músculo leva para frente. Quando tiver, então, considerando não livre e natante, igual alguns vídeos que a gente viu, mas se estiver se deslizando no fundo, ok? Isso, então, a gente viu para classe turbelário, que são os de vida livre, mas tem os monogênetos. Então, quando vocês olharem esse tanto de estrutura aqui com ganchos, isso é característica de ectoparasita. Eles são principalmente ectoparasitas de peixe. Então, imagina, tem que ter uma estrutura, porque o peixe continua nadando e o verme está fixo nele. Então, ele precisa de uma estrutura além de uma ventosa, porque ventosa tem pressão, pode liberar muco, mas não tem tantos ganchos, então precisa de uma estrutura um pouco mais desenvolvida para poder ficar fixado no peixe, porque senão eles vão cair do peixe. E às vezes a gente fazia coleta, vinha, acho que eu já falei isso para vocês, vinha um monte de peixe cheio de verme preso nos olhos, assim, bastante. Então, aqui, ó, monogênias são esses ectoparasitas. Então, sempre que olhar essa foto aqui, é para lembrar que tem essa estrutura, que são os raptor, se for na região anterior, proraptor, se for na posterior, opisthoraptor, que são esses de gancho. No proraptor e opisthoraptor, pode ter ventosa também, mas os ganchos mais desenvolvidos são as características dele. Então, o que acontece aqui? A maioria tem movimentação lenta, né? Porque está sobre aqui. Porque tem espécie endoparasita nesse grupo, que tem o opisthoraptor e proraptor, que é característica, mas a maioria do grupo são todos ectoparasitas, ou dentro do hospedeiro, em músculos, em fluidos. Mas esse daqui, então, eles estão mais fixos, porque tem essa estrutura de gancho. E tremátoda, aqui eu coloquei o exemplo do esquistossoma, a gente vai falar mais dele na próxima aula, quando a gente falar de reprodução, vamos ver alguns ciclos. Para dar uma lembrada, tem muito, na zoologia tem muito ciclo, muita relação, principalmente falando de vermes, as doenças, mas a gente faz um resumão para a gente lembrar de algumas características. Então, tremátoda, eles são endoparasita. Lembra que tem as duas subclasses, Digênia e Aspidogastre. Essa daqui é menos conhecida, Digênia é mais conhecida, e aqui eles são caracterizados pela ausência do raptor e presença das ventosas. Ai, qual ficou faltando? Ficou faltando cêstoda, mas cêstoda são aqueles que têm as proglótides, igual a tênia. Então, qual característica básica? Um de vida livre, um ectoparasita, o outro é endoparasita. O outro também é endoparasita, mas com o corpo organizado, tudo em segmentos que são proglótides. Então, aqui, não tem cílios externos, porque não é necessário para locomoção, pode produzir muco e precisa para proteção dessa epiderme, mas não é necessário os cílios, porque eles são endoparasita. Adulto, então, aqui, ó, movimentação lenta, sobre o dentro, então a maioria é dentro do hospedeiro, porque é endoparasita. E em que região, né? Nos músculos, ou podem estar livre nos fluidos corpóreos, se alimentam desses fluidos, mas geralmente eles usam as ventosas para fixar. Pode estar solto? Pode, mas eles usam as ventosas para se fixar na superfície do intestino, que é a maioria dos locais que eles vivem, né? A larva, não. A larva a gente vai ver ciclo de vida, vai ver que precisa de mais hospedeiro. A larva tem movimento ativo e tem cílio. Lembra que eles são neodermatas. Toda aquela epiderme ciliada da larva, ela é substituída pelo tegumento, né? Lembra que a gente já falou isso. Pode ter órgãos de fixação temporária, permanente, varia, pode ter uma ventosa, pode ter duas ventosas, Digênia tem duas ventosas. Coloquei aqui. Digênia, duas ventosas desprovidas de gancho. Por quê? Porque o gancho é característica do raptor. Raptor
é monogênia, não é tremátida. Aí tem um gancho, tem na região oral, um gancho, tem uma ventosa na região oral e tem uma ventosa na região ventral, na maioria dos de gênio, né? A ventosa da região ventral é chamada de acetábulo. Eu coloquei aqui, tá pequenininha aqui na imagem, mas tem lá no slide também para vocês verem. Então, aqui, ó, uma ventosa na região oral e aqui uma ventosa na região média, mediana ventral, ó. Duas ventosas, isso aqui é característica de gênio. Aqui uma micrografia, aqui é um esquema, aqui é uma micrografia, mas aqui a gente consegue ver a ventosa oral certinho. E no sêstuda? Sêstuda, lembra que é o grupo da tênia, e eles têm a região anterior que chama escólicas. Ali tem bastante gancho também, tem ventosa, tem gancho, tem os rostelos, né? Mas, na verdade, essa região anterior da tênia, ela é a que fica fixa. Lembra que a gente falou que antes no sítio puxava a tênia, como criança ia fazer as necessidades, a mãe via, saindo o verme e puxava. Mas aí você puxa as proglótides mais maduras e essa região anterior fica fixa no intestino. Então, continua crescendo. É dali da região do pescoço que continua a formação de proglótides. A gente vai entender mais essa organização, porque na sequência a gente vai começar a falar das estruturas que ocorrem proglótide a proglótide, proglótide a proglótide. Quanto mais distante da cabeça, da região anterior, do escólicas, mais desenvolvida é, mais madura é, maior é. Então, ele está mais fixo, né? E mais ainda, também é neodermata, tem o tegumento, parece uma evaginar, né, significa ir para fora, então são estruturas parecendo uns ganchinhos também, parecendo uns espinhos na epiderme toda. Isso ajuda também na fixação, mas a gente vai ver que é importante, como se fosse liso, a área de superfície seria de um tamanho. Como faz esse monte de microtrica, aumenta a área de contato com a superfície também, que seria só uma linha reta, agora é cheio de dó. Então, os microtricos são importantes para a absorção de nutrientes também. Vocês vão ver que, na verdade, eles não têm sistema digestório, não tem uma boca. Aqui não. Vamos ver já na sequência como isso funciona. E aí tem capacidade de torção, tem músculo, capacidade de torção e de ondulação. E como eles são presos pela região anterior, que chama escólicos, né? Uma cabeça, tem autor que fala cabeça, mas é mais região anterior. Escólicos, que tem ventosa e tem alguns ganchos. Tem gancho ao redor da ventosa, que são ali os rostelos, mas não é um raptor, com aquela estrutura complexa, igual tem uma foto aqui anterior, para fixação, que é a fixação de ectoparasita. Ok? Tá. Isso nós vimos as estruturas deles para sustentação, para fixação, para locomoção. E agora? A gente comentou, alguém perguntou na aula anterior de alimentação e digestão. E aí a gente falou assim, olha, toda vez que a gente pensar o que come, tem que pensar onde o animal vive. Na verdade, eles são bastante oportunistas. Tem alguns, quando a gente trabalhar animais que predam, então eles vão ter as presas específicas, a alimentação mais específica. Agora, aqui nós estamos falando de animais que agora estão começando o movimento. E pode predar? Pode envolver, sim, pode envolver outros plateumintos, por exemplo. E se alimentar? Pode. E começa a liberar enzima, digere, e aí absorve. Mas, na verdade, é o que tem no ambiente. Então, primeiro, assim, uma estrutura geral do grupo, e depois a gente vai ver separadinho cada um. Essa aqui é uma característica importantíssima do grupo, embora ela ainda se mantenha na escala evolutiva, porque nos quinidários também, a gente só tinha uma única abertura, que era entrada e saída do sistema digestório. Então, a gente chama essa abertura de boca.
É uma única abertura para ingestão e egestão. Por que para egestão? Porque o que não for digerido vai voltar pela boca. Então, ingere, mas o que não digeriu não vai ficar com aquele bolo de alimento desnecessário, já que já absorveu os nutrientes. Vai voltar pela boca. Então, digestão e egestão. Um sistema gastrovascular. Não tem um sistema circulatório, com vasos, com dutos ainda, mas tudo que for digerido no corpo do plateauminte, for absorvido, passa de célula a célula, por isso gastro, digestão, vascular, porque a absorção também depende do sistema digestório. Então, assim, ó, digestão e transporte de nutrientes, também aqui como era lá nos quinidários. Nesses, nos plateaumintes, a digestão inicia extracelularmente, nos quinidários também. Mas aqui já tem mais estrutura. Se bem que na anêmona a gente tinha, não eram todos, mas na anêmona tinha uma faringe, dependendo a espécie, dava para ver estruturas mais desenvolvidas. Inicia extracelularmente na faringe, no intestino, né? Porque tem glândulas faríngeas, glândulas no intestino. Igual é em nós, a gente começa a digestão na boca, as glândulas salivares, né? E intracelular, porque depois as células intestinais continuam metabolizando. E aí, tudo que for metabolizado, vocês vão ver que tem alguns, a planária, assim, é tudo ramificado, o intestino. Então, essas células continuam a digestão, e aí fica em partículas menores ainda, que passa por difusão depois de célula a célula no restinho do corpo. Por isso que o fato dele ser achatado impede que eles tenham tamanhos tão grandes assim, porque não tem um sistema circulatório. Como que vai atingir os nutrientes todas as células do corpo? Passando de difusão em difusão. Então, não dá para ter um corpo muito grande, porque não tem essa possibilidade por difusão que for absorvido no intestino, passar para todas as células do corpo se tivesse uma dimensão maior. Então, eles tendem a ser todos, mantiveram esse formato do corpo achatado e tendem a ser pequenos, né? Qual que é a exceção? Exceção aqui, ó, sexta, não possui vestígios de boca ou trato digestório. Quem é sexta? As tênias, aqueles que têm as proglótides. A absorção, na verdade, pela parede do corpo. Lembra dos microtríquios? Precisa deles. Mas tá aqui na sequência, eu lembro vocês. Então, do que os turbelária, os livres, né, exemplo aqui, a planária, se alimentam. A maioria é carnívoro predador mesmo. Do quê? Do que tiver lá, né? Passou um protozoário, mas tem que cair na rede, né? Não é assim que vai correr atrás. Se bem que eu fiz um vídeo uma vez de uma tecameba emitindo pseudópodo uma velocidade muito grande e estava predando, era um nemátoda pequenininho. Então, protistas, então, protozoário, ciliado, flagelado, algas, né? Pode ser microcrustáceo, ó. Aqui tem cladócero, que são microcrustáceo, copépode, parente do camarão, do crio. Pode ser gastrópode, tem de água aquático, né? Água doce, salgada, mas pode ser terrestre, para os turbelários que são terrestres. Pode se limitar? Pode. Aqui a gente coloquei, aparece grande, né? Para eles, mas tem uns pequenininhos, tá? É só para vocês saberem o exemplo. Pode predar até minhoca. Mas aí o que acontece? Eles vão se envolvendo e impede o movimento da presa, depois começa a digerir. E aí absorve o que é possível. Alguns são herbívoros, então, micro-algas, restos de animais e restos de vegetais, é fácil. Esse, então, que tem a boca, esse é fácil. O que estiver passando, estiver ali no ambiente, vai se alimentar mesmo. A planária terrestre pode se alimentar de minhoca, gastrópode terrestre, insetos também, né? As exceções é que tem nesse grupo, a maioria é de vida livre,
mas ainda tem alguns que são ectoparasitas. E aí, se são ectoparasitas, eles vão se alimentar dos fluidos dos crustáceos. Então, tá lá no caranguejo, no camarão, no lagostim. Então, esses não vão predar, não vão conseguir se alimentar desse tipo de alimento. Pode ir pedaços desses grupos? Pode, mas é que digere, libera enzima, morre, né? Se for pequenininho, vai ingerir sim. Bora lá. Aqui as estruturas, ó. Aqui está comparando o sistema digestório, aqui o sistema reprodutor e aqui o sistema nervoso. Veja, tudo isso dentro do corpinho de um turbelário, de um verme achatado de vida livre. Então, tem uma boca mediana ventral. Olha, a boca tá aqui, ó. Tem a boca. Depois, na sequência, a faringe. Aí, muitas glândulas faringe que vai liberando secreção, enzima para iniciar a digestão, libera muco. E depois tem intestino. Secos intestinais é porque, como não tem um ânus, porque senão seria assim, a faringe, esôfago, estômago, intestino, reto e ânus. Como não tem, são secos, são estruturas de fundo cego. Por quê? Porque ali termina toda a digestão e vai passando célula a célula, o que foi absorvido. O que não foi absorvido, que não estiver no seco, que continuar no intestino, volta e ocorre a egestão, volta pela boca, ok? Aqui no turbelar ainda, tem estruturas diferentes de faringe. Aqui tem uma faringe simples, então a entrada é direta, uma simples abertura. Uma faringe bulbosa, então começa uma dobradura. Uma plicada, a pessoa começou a gravar a aula e está sem óculos aqui. E a tela está imensa. A plicada, deixa eu aumentar aqui, é brincadeira isso, né? Plicada cilíndrica, eu não lembrava o nome da estrutura, peraí, ai. Deixa eu desfazer aqui, você deve ter visto nada nesse momento, né? Plicada cilíndrica, e eu tô procurando o óculos e não achei. E plicada ondulada. Plicada, quer dizer, eu tenho mais uma estrutura nessa, como se fossem as dobras, né, igual tem as microvilosidades no intestino, mais uma estrutura, que ela pode ser lisinha, ou essa estrutura ainda ser ondulada. E a maioria, então, a digestão inicia extracelularmente, na faringe e no intestino. Eu espero que esteja tudo bem aí no vídeo. A digestão final, então, nas células intestinais, a gente já tinha falado. O material que não é digerido volta pela boca. E tem alguns que está iniciando o sistema digestório completo com anos, mas a maioria deles é temporário. Então, a característica do grupo é um sistema digestório incompleto, só com boca. E os monogênios e tremátoda. Algumas características, a gente vai falar dos dois, os tremátoda ainda são mais conhecidos, monogênia é menos conhecido. Algumas características a gente adapta, na verdade, para alimentação e digestão. Do que eles vão se alimentar? Dos fluidos, do tecido do hospedeiro. Então, a mesma coisa, libera a enzima, começa a digerir e absorve o conteúdo, né? Absorve mesmo, faz uns estragos feios. Algumas moléculas orgânicas podem ser absorvidas pelo tegumento, porque o tegumento, lembra que foi substituído lá da larva, e aí ele é preparado para isso. Lembra que, por isso que eles são achatados, não, eles precisam de uma distância, e que tem essa capacidade, então se entrou pelo sistema digestório, começa a absorção, mas pela epiderme também consegue absorver moléculas orgânicas, isso facilita a sobrevivência do grupo, né? Boca, faringe, esôfago e os secos intestinais. Então, na verdade, a estrutura em si do sistema digestório, aqui, você estuda não, mas aqui
é parecida com os dos turbelários, de vida livre. As enzimas, então, do intestino, isso, pode ser expelida para fora da boca, ou ventosa, e aí começa a digerir mesmo o tecido do hospedeiro, por isso a absorção. Vamos deixar isso salvo, né? Que eu já mudei aqui. Então, aqui está mostrando a boca, a estrutura da ventosa, a faringe, o esôfago, e aqui um par de secos intestinais. E sexta, aqui não. Aqui são as tênias, né? Mas típico do grupo tênia solium e tênia saginata. Não possui boca, nem sistema digestório. Como assim, gente? Mas lembra que tem o tegumento, que é a substituição da epiderme ciliada lá da larva. Então, os nutrientes aqui são absorvidos pelo tegumento. Por isso que cada parte daquela tem sistema aparelho excretor, cada proglótide individualizado, tem aparelho reprodutor individualizado, são estruturas formadas por célula, tecido, que tem capacidade de absorção de nutrientes, pronto, está perfeito. Cada unidade daquela, cada proglótide daquela é autossuficiente, mantém sua vida. Por isso, então, vão sendo formados a partir ali do pescoço novas proglótides, mas por isso que se retirar algumas, as demais continuam o crescimento do mesmo jeito. Então, cada proglótide tem todas essas estruturas. Aqui está de novo aquela imagem para mostrar os microtríquios, que são essas ondulações. Por quê? Porque aumenta a superfície de absorção. Se fosse lisinha a superfície, eu só tinha a absorção do que eu entrasse em contato nessa superfície. Agora, imagina mais um monte de estruturas, assim, elevadas, de evaginação, invaginária para dentro, evaginária para fora. Então, o que era só essa superfície, agora passa a ser uma ampla região de contato. É o que acontece no nosso intestino também, tem as microvilosidades, vocês lembram disso? Então, a superfície dos cólicos também pode absorver fluido, devido à importância para a região anterior. Mas, tanto ali na região de ventosas, tudo, mas quanto ao redor dos cólicos também, porque essa região também precisa de nutrientes. E para circulação e trocas gasosas? Bom, não tem vaso aqui, não tem um coração que bombeia num circuito fechado, com artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias, lembrar dessa sequência? Não é assim, ainda não tem estrutura, não tem nenhum um digestório completo ainda que passa toda para ingestão e egestão em estruturas diferentes. Não tem. Nem para circular, nem para trocas gasosas. E aí o que acontece? Eles continuaram pequenos e achatados, porque tem que ter uma pequena distância de difusão, né? Uma pequena, nesse corpo sólido, que lembra que eles são acelomados, né? O corpo é todo completo, todo espesso, não tem aberturas, né? Por isso praticamente sólido. Então, se é praticamente sólido, todas essas células elas têm que receber nutrientes. E aí, como vai ser? Distância de fusão? Continuar achatada. A gente não tem grandes platinominas. Mas as tênias podem chegar a 2 metros. Pode, mas elas, cada proglótide é independente, então, e continua achatado. Porque, eu vou pôr um vídeo para vocês, e aí tem na placa, vocês veem que mesmo grandes, elas são fininhas, achatadas. Exatamente, são largas, mas são fininhas, achatadas, para aumentar essa distância de difusão. E aí, como que é a distribuição dos nutrientes? É a absorção do sistema digestório mesmo, então, tem os secos intestinais, o que chegou até ali foi digerido, dentro das células do intestino, conseguem ainda
aumentar a digestão, e aí essas partículas menores, o que for necessário, de sais, de proteínas, aminoácidos, passa para o restante do corpo. E ainda tem alguns endoparasitas, que então está dentro do corpo do hospedeiro. Então, geralmente são ambientes que não têm oxigênio, mas as células precisam de oxigênio. Então, eles têm um catabolismo, uma quebra de moléculas que liberam esses oxigênio, que libera, né, que libera o ATP, libera energia, libera tudo, mas sem a necessidade de oxigênio, por isso o metabolismo anaeróbio, porque tem, né, não precisa a queima, a combustão, nossa, precisa do oxigênio, mas nem todo o organismo precisa disso, então tem não são tanto, mas tem moléculas, e esses são adaptados para isso, que fazem essa quebra desses produtos sem a necessidade de oxigênio. Então, alguns vivem sem oxigênio, os endoparasitas. E aí, para excretar, o que eles excretam? A maioria, na verdade, excretam amônia. Lembra que excreção é assim, ó, depois que teve um metabolismo, as células utilizou o que precisa, o que não vai ser utilizado é liberado na forma de compostos nitrogenados. O nosso é ureia, a amônia é a maioria, o composto nitrogenado formado por restos de metabolismo da célula, ou como consequência do metabolismo celular dos organismos aquáticos, é principalmente amônia. As aves, insetos, qual que é o produto de excreção de nitrogênio? Ácido úrico. Então, esses são os principais compostos formados de excreção. Mas aqui é outra característica, que é avanço desse grupo. Agora começa uma estrutura para a excreção. Osmorregulação é regulação da osmose, é controle de água, porque o corpo não pode explodir, né? Não pode absorver água e explodir, e não pode desidratar e ficar sem água. Então, geralmente, esses organismos menores, eles têm essa adaptação para as mesmas estruturas relacionadas à excreção, faz a osmorregulação, o controle osmótico, o controle de água. Então, protonefrídeo. Nefrídeo, na verdade, os néfros significa rim. Em nossos rins, aquelas estruturas menores são tudo complexas, na verdade, né? São várias, são chamadas de néfrons. A mesma coisa aqui, só que aqui está iniciando agora. Por isso, proto, quer dizer primário, está começando agora. Como ocorre, então, a filtração mesmo de fluidos corporais? Então tem excesso aqui, como ocorre? Tem umas estruturas, então está sobrando nas células do corpo, tem umas estruturas chamadas de células terminais, ou células flama. Elas têm fundo cego também, e estão distribuídas no corpo do verme, do Platyomintes. Qual é a capacidade dela? De absorção desses restantes desse fluido. Igual acontece com os nossos capilares, ou a estrutura, quando passa, os capilares vão passando na estrutura dos rins, no nosso caso. Tem essa capacidade de liberação de água, mas depois tem a reabsorção. O que foi liberado e não foi reabsorvido pelo nosso corpo, lá no rim, sai na forma de urina. Aqui é a mesma coisa. Só que não tem um sistema de canais circulatórios passando. Aqui são essas células em contato com o mesênquima, em contato com esses tecidos. E aí elas absorvem o que não for necessário. Absorve, vai para dentro das células flama, vai para dentro do nefrídeo duto, um duto, que vai passar. Os parasitas têm bexiga, mas os de vida livre não tem, não. E aí passa por um nefrídeo duto e vai ser liberado em poros no corpo, que são chamados de nefridióporo. No nosso caso, a gente tem o rim, onde faz a filtração, auxiliado pelo sistema circulatório. Aí a gente tem
o ureter, a bexiga e a uretra. Então, tudo que foi filtrado lá no rim, que não foi reabsorvido, vai formar urina. Desce no ureter, fica armazenado na bexiga e depois sai na uretra. O deles não tem essa estrutura, alguns têm, parasita tem. Mas o deles é célula flama, nefrídeo duto e nefrídeo ópero, já vai para o meio externo. Parasitas tem, ó. Tem bexiga, então tanto monogênia armazena, tem uma estrutura para armazenar essa excreção, tanto tremátoda quanto monogênia. Acredita que monogênia seja parecido, né? E agora, cêstoda, tem sim, começou a ser formado, mas quando começa a ser formado, está lá na última proglótide. Só que aí, com o passar do tempo, essas proglótides maduras vão sendo perdidas. Então, quando tem uma bexiga na tênia? Enquanto está com o corpinho inteiro. Porque se começou a perder essas proglótides, que faz parte do ciclo de vida, elas são eliminadas mesmo. Quando começou a perder, não tem mais bexiga. Ok? Então, aqui, ó. Olha que bonitinha essa estrutura. E tá maior, o professor tá enxergando. Nunca mais vou gravar aula sem óculos. E eu não sei nem onde ele tá. Vamos lá, ausência de bexiga, então, porque é o de vida livre, turbelária, o exemplo da planária aqui. Olha que graça, ó. Então, essas células, é tudo célula do corpo. Lembra que eles são... o corpinho é praticamente sólido, né? O corpo é todo preenchido, são acelomado, não tem espaço. Então, essas células flama estão em contato com várias outras células, ó. O que foi eliminado dessas células aqui, o que não é necessário para essas células, vão tudo para dentro da célula flama. E aí passa por um nefridioduto. Desse nefridioduto, já que é para ser dispensado, tem que sair do corpo. Aí, então, tem várias células flama, um duto todo, no corpo inteiro, ó. No corpo inteiro. Que chama nefridioduto, mas a gente tem estruturas que são liberadas, abertas, né? Aberturas na superfície do corpo, que são os nefridióporos. Um pouco mais simples que o nosso, não tem um armazenamento, do jeito que vai sendo eliminado do corpo, vai sendo colocado para fora do corpo do animal, do corpo do plateominte. E tremátoda e monogênia também, que é similar. Aqui tem, olha só que gracinha, ó. Tem bastante células flamas em alguns, outros não, vai depender da espécie, mas tem a célula flama, é a mesma estrutura, protonefridial. Então, aqui, ó, célula flama, nefridioduto, então vamos supor que tenha várias células flamas aqui, ó, no corpo inteiro. Só que aí tem um duto, e todos os dutos levam para uma bexiga, ó. Uma bexiga e o poro excretor. Poro excretor de um protonefrídeo é um nefridióporo. Nefrídeo, porque é a estrutura, poro, porque é a abertura. Um poro, uma liberação para o meio externo, do sistema excretor, que é um nefrídeo, nefridióporo. Então, de novo aqui, ó. Várias células flama espalhadas, aqui tem um exemplo de um, no corpinho, e tudo que for absorvido, que não for necessário de excreção, lógico que tem o composto correto, no entanto, a gente diz que é formação de amônia, vai para o nefridioduto, que todos direcionam para uma bexiga. E depois dessa bexiga, um poro excretor. E nas tênias aqui, na classe sexta, então, olha só, tem numerosas células flama no corpo todo. E aí tem pares de nefridioduto. Isso em cada proglótide. Por quê? Porque tem que eliminar o que não for necessário no corpo desses animaizinhos, proglótide a proglótide. Então, pares de nefridiodutos, então tem tubos, isso no corpo inteiro, tá? Mas e se for rompido, não tem problema, porque continua em cada proglótide. Então, tem nefrídio dorso lateral, então toda estrutura de cima do corpinho, e ventro lateral. Então, ele tem tubos passando no corpinho dele inteiro, inteiro.
tubos, e ainda tem tubos transversais conectados. Então, o dorso lateral com o ventro lateral, além de tudo, eles são conectados. Isso proglótide a proglótide. A bexiga, então, ficaria lá no último. Então, todos esses dutos conectariam uma bexiga. Só que essa bexiga, como só tem na última proglótide, um platiominte, um cesto da maduro, já não tem mais a bexiga. E aí tem nefridióporo, um poro, pelo menos um, dois, depende da espécie, em cada proglótide. Então, aqui, ó, tem os sisteminhas de tubo, uma abertura, aqui, nesse caso, é abertura genital, tá? Desculpa, professora, porque eu peguei o esqueminha que estava lá no Brusca. Mas a gente vai falar disso também, no aparelho reprodutor. Aqui, na verdade, são os dutos excretores, ó, e aqui está delimitando cada proglótide. Então, a gente tem pares de dutos excretores e ainda ligado aqui por um duto transversal. Então, imagina isso, proglótide a proglótide. Tem células flamas que vão ligar nesses dutos e ainda estão direcionados para um nefridióporo. Pronto, cada um dele vai fazer a limpeza, digamos assim, a excreção de cada proglótide, de cada uma dessa unidade. Ok? Assim, a gente viu em cada grupo a parte de alimentação, de circulação, de trocas gasosas e de excreção. A gente encerra mais uma parte de platiominte. E falta a gente falar ainda de sistema nervoso, reprodução, relações ecológicas, então vamos falar dos ciclos, né? Relações ecológicas e da filogenia, quais as relações evolutivas desse grupo. Ok? Assim a gente encerra a aula. Vejo vocês na nossa próxima aula.